Olá, pessoal. Vamos ver o grupo da boca. Esse quadradinho aqui é o caractere de boca, buraco, orifício, tá? Não é exclusivo para boca.口. O K aspirado solta o ar.口. Como que a gente escreve? 3 traços. 1, 2, virou a esquina, 3, fechou. 1, 2, 3. Muito bem. Com a boca, a gente pode formar a palavra entrada. A gente vai juntar o caractere de entrada, propriamente dito, com a boca. Esse caractere de entrada, ele está aqui no grupo da pessoa, porque é bem parecido, né? Só que a pessoa, os 2 traços são iguais, e na entrada, o traço que desce para a direita é mais comprido. Para pronunciar esse caractere de entrada é ru. Ru. Puxa a língua para trás, igual quando a gente pronuncia porta, né? Porta com sotaque do interior de São Paulo, dá essa enroladinha na língua e pronuncia ru. Ru. O R do inglês também tem que puxar a língua para trás, né? Para falar correr. Run, run. Então é essa sensação. Aí a palavra entrada ficou rukou. Rukou. Muito bem. Aí a gente pega a boca e corta ela no meio para formar o caractere de centro-meio, que a gente já comentou. Jong. Como que escreve o jong? É só fazer a boca e cortar no meio. Fácil. Que palavras a gente forma com o centro-meio? Primeiro, China. A gente tem o centro-meio e o caractere de país ou reino. Então, a China é o reino do meio, é o reino central, né? Esse caractere de reino, a gente não viu o grupo ainda, mas a gente já passou por ele rapidinho. É aqui no grupo do trabalho, com um traço a mais vira rei. O rei deriva para esses caracteres aqui, inclusive a Jade. O rei com mais um risquinho é a Jade, faz de conta que é o rei com um cetro assim. E aí, esse rei com o cetro, a gente põe dentro de um quadradinho, que seria o país dele. Pronto, formou o caractere de reino, país, nação. Então, a China, que é o reino central, o reino do meio, ficou Zhongguo. Zhongguo. E a língua chinesa, que é o Zhong, de centro, meio ou China, com Wen, de cultura, escrita e idioma. Zhongwen. Zhongwen. Muito bem. Agora, a gente pega o Zhong de centro-meio e põe mais 2 tracinhos embaixo. Forma o caractere de inseto. Chong. Vamos ver como que escreve ele. É só fazer o Zhong de centro-meio e colocar mais 2 traços embaixo. Faz de conta que é a perninha do inseto aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. E a palavra inseto? Aqui, chongzi. É o caractere de inseto e o caractere de criança, certo? Criança a gente já viu aqui. A leitura é ZI, terceiro tom. Z. E aqui, por que a criança está formando a palavra de inseto e está em tom neutro? O caractere de criança, ele não é só criança. Ele atua também como um sufixo de substantivo. Então é assim,
As palavras do chinês contemporâneo, elas costumam ser formadas por 2 caracteres. Então, muitas vezes, pegam 2 caracteres sinônimos e juntam, formando uma palavra com 2 caracteres, 2 sílabas. Mas, em muitos casos, eu gosto de brincar e falar assim, que pegaram o caractere de inseto aqui e não tinha outro caractere de inseto, ou não tiveram criatividade paciência para achar outro, sei lá. Então, olha, só para tapar o buraco do segundo caractere aqui, taca o caractere de criança aí, fim de papo. Então, muitos substantivos são formados assim. Você tem o primeiro caractere aqui, que é o principal, que dá o significado, e aí você tem a criança aqui, lida em tom neutro, só para tampar o buraco do segundo caractere, tá? E é assim que forma a palavra inseto. 虫子 虫子 Beleza. E por último, saindo novamente da boca, ela deriva também para esse caractere aqui de voltar. 回. Vejam que esse caractere aqui, se não tivesse com gráfico de Atari, né, totalmente quadrado, se ele fosse redondo, ele seria uma rosquinha. A rosquinha, ela dá voltas, né? Ela volta, tá? Então, essa é a ideia do caractere. Como que a gente vai escrever ele? Aqui. Primeiro faz o quadrado grande sem fechar. Aí faz o que tem que fazer lá dentro, que no caso é a boca. E, por último, fecha o quadrado grande. Tá? Dá 6 traços no total, porque cada quadrado tem 3 traços. Fácil. Muito bem. E que palavras que a gente monta com o hui de voltar? Primeiro, volta para cá. Isso aqui pode ser interpretado como uma sentença imperativa, tá? Volta para cá. É o verbo voltar, hui, e o verbo vir, lai. Esse verbo vir aqui está atuando como uma coisa chamada complemento de direção. Isso aqui é gramática para o futuro, tá? Mas nessa ação, a pessoa vai estar voltando. Para que direção? Indo ou vindo? Ela vai voltar vindo, certo? Voltando para cá. Então, volte vindo, volte para cá. 回来 回来. Esse verbo vir, lai, ele é derivado de um caractere que a gente já comentou. Aqui tem a madeira, deriva para um monte de coisa, inclusive para o arroz aqui. A gente já viu o arroz. Colocando mais um traço horizontal aqui em cima, vira o verbo vir, lai. Então, volte vindo, volte para cá. 回来. E, por último, voltar ao país de origem. Ao pé da letra é voltar e país. Então, 回国 回国. Beleza. Recapitulando, caractere de boca, 口. Entrada, 入口 入口. Centro meio, 中 China, 中国 中国. Língua chinesa, 中文 中文. Inseto, 虫 e a palavra inseto, 虫子虫子. Caractere de voltar, 回. Volta para cá, volta vindo, 回来回来.
Voltar ao país de origem. 回国回国 Beleza, e só os caracteres. Boca, 口 Centro-meio, 中 Inseto, 虫 Voltar, 回 Menos um grupo. Um abraço e até a próxima!